Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos em sua casa, ó Pai, entoando louvores, ó Pai, escutando um pouco mais do Senhor, ó Pai. Pai, eu te peço que nessa noite o Senhor possa estar conosco, ó Pai, o Senhor pode estar nos guiando, ó Pai, no seu Espírito, ó Pai, que nós possamos receber uma porção vinda do Senhor, ó Pai, uma porção rema, ó Pai, uma porção, ó Pai, que vai nos ensinar, vai nos confrontar, ó Pai, que vai trazer a realidade do céu sobre nós. Jesus, nós estamos, ó Pai, em um culto onde a temática é o culto fé, ó Pai, e nós declaramos, ó Pai, uma porção maior de fé, Pai, sobre nós. Nós declaramos, ó Pai, uma porção, ó Pai, que vai surpreender as pessoas que estão à nossa volta. Pai, nós declaramos, ó Pai, todo o ceticismo lá fora, ó Pai, toda a falta de fé, toda a falta de confiança no Senhor, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, repreendido em nome de Jesus, ó Pai, e nós declaramos, ó Pai, o Espírito de Deus operando aqui nesse lugar, aumentando e nos capacitando, ó Pai, para vencer, ó Pai, para combater o maligno, ó Pai, porque sabemos que os dias são maus, ó Pai, mas nós já sabemos também que com o Senhor nós já somos mais que vencedores. Senhor Jesus, nós te glorificamos e te agradecemos por essa noite, Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Não nos deixe sair daqui, ó Pai, sem ouvir a sua voz. Não nos deixe sair, ó Pai, sem sentir mais a tua presença. Nós sabemos, ó Pai, que nós já fomos abençoados, ó Pai, no louvor. Nós já recebemos uma porção tua, ó Pai. Que prazer para nós é te adorar. Que prazer para nós é te louvar, ó Pai. Pai, mas continua, Pai, nós queremos mais. Nós queremos mais, ó Pai. Mais fome, mais sede, Pai. Mais fome, mais sede, ó Pai. Transforma no Senhor. Transforma no Senhor. Traz refrigério, ó Pai. Almas abatidas, Senhor. Traz descanso ao cansado, Jesus. Traz esperança, ó Pai, aquele que já perdeu faz tempo. Santo Deus. Traz cura, ó Pai, ao doente, Senhor. Libertação ao cativo, Jesus. Traz salvação ao perdido, Pai. Santo, santo, santo. Santo, 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 Deus. Santo, santo é o Senhor, Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te agradecemos pela oportunidade, ó Pai. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pô, é bem difícil subir aqui depois quando a gente está no momento de adoração ao Senhor e ali nós somos surpreendidos pelo Senhor. É bem difícil, parece que a expectativa já foi lá em cima. Eu já nem sei mais o que falar, meu Deus do céu. Nem sei o que eu estou fazendo mais aqui. Acho que a gente já pode ir embora. Louvado seja Deus. Mas quem crê que tem mais do Senhor aí para nós essa noite? Amém? Alguém crê? Quem está comigo aí? Aleluia. Amém. Tem que ser do Senhor mesmo, viu? Glória a Deus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, versículo 17. Amém. Quem crê aqui que Deus é soberano sobre todas as coisas? Amém? Quem crê que Deus, se Ele declarou, está declarado, se Ele falou, está falado, não tem palavra do Senhor que volta vazia. Deus não é desocupado. Vou te falar um negócio. Deus não é igual a gente que fala coisa aí só para agradar as pessoas, ou quando você não tem nada para falar, você acaba falando besteira, só para encher linguiça. Não, Deus não é assim. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, abundante sabedoria, Ele é a própria sabedoria. Sabe? Então, Deus, Ele não é um que está lá sentado e quer te dar... Vou dar um prazerzinho aqui pro Marquinhos. Faz tempo que eu não falo com ele. Recebe isso aqui, Marquinhos. Só para você ficar de boa mais um pouquinho. Não. Deus, Ele tem um propósito sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. E eu quero falar um pouco com vocês sobre um tempo onde o povo de Deus, o povo de Israel, ele se perdeu um pouco na caminhada. Se você estava aqui nesse domingo, eu falei um pouco sobre a história de Daniel capítulo 1. Lá, logo após o exílio, né, o povo de Judá, ele saiu de Israel, ele foi retirado de Jerusalém, né, pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, e aqui em Ezequiel 36, ele está um pouquinho depois desse período, desse exílio que aconteceu no povo de Israel. Esse exílio que aconteceu, imagine só, Jerusalém inteira foi destruída, o templo foi destruído, e tudo estava debaixo da soberania de Deus. Mas como pode Deus deixar que uma coisa dessa aconteça com o seu povo? Como que pode coisas ruins acontecerem ao povo de Deus?
né? Como pode? Mas é o povo de Deus. Deus é bipolar, Deus é um Deus ruim, um Deus mau. Ele não ama tanto assim. Se era o povo dele, ele deixou acontecer uma coisa dessa. Imagine para nós, somos adotivos. Nossa, acabou. A gente nem precisa estar aqui mais, vamos estar todo mundo condenado. Mas não é assim que funciona, né? Infelizmente, o povo de Israel, ele se perdeu no meio do caminho. Eles começaram a se misturar com outros povos, eles começaram a idolatrar outros ídolos e adorar outros deuses. E essa coisa, sabe, qual que é o primeiro mandamento do Senhor? Amará o seu Deus acima de todas as coisas, sabe? O Senhor, ele não divide o seu coração. O seu coração, ele não pode estar dividido com nenhuma coisa. Nenhuma outra coisa, Deus não vai dar esse espaço. Não faça um ídolo perante mim. Não tem ninguém igual a mim. Não faça. Eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus ciumento. O povo de Israel, ele se perdeu. Ele começou com promiscuidades. Ele começou a fazer o que ele bem queria. Começou a adorar. Lá na frente do templo, eles construíram adoração a outros deuses. E estavam lá adorando outros deuses. Como que é que Deus ia olhar para uma coisa dessa? Ele olha para baixo e fala assim, meus filhos, o que vocês estão fazendo? Eu fui tão bom com vocês. Sabe, eu tenho sido Deus de vocês, eu fiz promessa aos seus pais, né, Abraão, Isaac e Jacó, eu fiz promessas a eles, mas eu quero cumprir, mas por que vocês estão fazendo isso comigo? Vocês estão me desobedecendo. E quem é que gosta de ser desobedecido? Se você fala uma coisa para alguém, quem gosta de ser contrariado? Eu creio que ninguém aqui gosta de ser contrariado. Assim é o Senhor também. Deus, ele não gosta de ser contrariado. E ele tem total autoridade para não ser contrariado, porque ele sabe de todas as coisas. Porque tem vezes que você fala para alguém fazer uma coisa, a pessoa não faz, mas ainda bem que ela não fez, porque dá errado no final das contas, né? Mas Deus não. Deus, se ele falou para você fazer, é melhor você obedecer. Bom, mediante esse contexto, a gente vai ler aqui Ezequiel 36, só para vocês entenderem o que estava acontecendo. Versículo 17. Filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com sua conduta e com suas ações. Sua conduta era à minha vista como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. E por onde andavam entre as nações, eles profanaram o meu nome santo. Pois se dizia a respeito deles, esse é o povo do Senhor, mas assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. Onde Israel estava passando, ele estava profanando o nome do Senhor. Nós sabemos, como até falei no domingo que passou, nós somos hoje testemunhas do Senhor. Onde as pessoas estão olhando para você, onde você esteja, as pessoas estão olhando para você, como elas estão enxergando o Senhor através da sua vida? Será que as pessoas estão olhando para você e falam assim, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, Marquinho, louvado seja a sua vida pelo Senhor, Manu? Será que as pessoas estão olhando assim ou estão falando, eita, é isso aí que é o Senhor? É essa aí que é a testemunha de Deus aqui na terra? É essa aí que é a testemunha da bondade de Deus aqui na terra? Será que como que as pessoas estão olhando para você? Será que você está escorregando toda hora, está fazendo um monte de coisa errada, e as pessoas olham para você e falam, eu que não vou servir esse Senhor, eu que não vou nessa igreja, porque se aqui fora já está ruim assim, lá dentro parece estar pior, olha isso aqui, olha esse representante, coisa linda, está estragando as coisas. E aqui era o Senhor olhando para o povo de Israel e falando assim, meu povo, aquele que eu criei, aquele que eu gerei para ser meu, eles estão envergonhando o meu nome, porque eles querem fazer o que eles bem entendem, eles querem fazer o que eles acham que é correto, ou o que vai dar uma satisfação para naquele momento, e Deus falou assim, ele fala assim, tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. Infelizmente, o povo envergonhou o nome do Senhor. Imagine como Deus estava naquela situação. Deus, ele já tinha destruído Jerusalém, já tinha separado o povo tinha sido espalhado entre várias terras diferentes, mas Deus estava muito chateado. Deus estava bravo. Eu não quero ver Deus bravo.
Eu não gostaria de ver a ira de Deus. Quem quer ver a ira de Deus? Se você quiser ver a ira de Deus, é só você desobedecer os mandamentos, apostatar da sua fé, e aí você vai para o inferno, e lá é totalmente a ira de Deus. Aí você vai ver a ira de Deus. Eu não quero ir para lá, e tenho certeza que ninguém que está aqui dentro quer ir para lá também, porque lá é a ira 100% de Deus, né? Ninguém quer ir, mas imagine Deus bolado com a sua nação. Mas aí Deus fala assim, cara, eu tenho um nome a zelar. As pessoas, ao olharem para a vida do Júnior, eles não vão falar assim, louvado seja o Júnior por a vida dele. Nossa, o Júnior é um ótimo representante do nome dele, do sobrenome dele. As pessoas têm que olhar para o Júnior e falar assim, louvado é o Deus do Júnior. Louvado é o Deus que o Júnior serve. Porque aí, sendo louvado é o Deus que o Júnior serve, quem é que está sendo louvado no final das contas? É o Senhor. De lambuja você leva alguma coisinha. De lambuja. Só assim, ó, o restinho é seu lá, e fique feliz com isso, porque o resto da glória de Deus, meu irmão, é transbordo abundante sobre a sua vida. Tá? Então, queira receber pelo menos esse respingo da glória de Deus. Amém? Quem quer receber esse respingo? Eu quero receber vários desses respingos. Então, se você quiser, meu irmão, por favor, busque ao Senhor todo o seu coração. Bom, mediante a isso, Deus queria zelar pelo nome dele, porque o nome dele estava sendo distorcido em todo lugar que ele ia. O povo já estava olhando para ele, falando assim, esse Deus não é tão bom assim não. Olha o povo dele como que está. Lá no 22 agora. Por isso diga à nação de Israel, isso Deus falando para Ezequiel, assim diz o soberano, o Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, e o nome que vocês profanaram no meio delas. Entre as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor, quando eu mostrar o santo nome, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos dela. Deus estava falando para o povo de Israel assim, é o seguinte, eu vou mudar a história de vocês. Eu vou, mesmo vocês estando desse jeito, perdido, fazendo o que vocês quiserem, eu vou mudar completamente a história de vocês, para que o meu nome seja glorificado. Mas o povo de Israel, ele estava tão perdido, meu irmão, tão ruim do negócio, que parecia que não tinha nem vida mais naquele lugar, porque quando nós não estamos no Senhor, nós estamos perdidos ou mortos. Boa, perdidos ou mortos, nós estamos mortos, né? Não há vida longe de Deus. Se você já correu para longe de Deus, você sabe que não há vida nesse lugar. Se você se encontra hoje longe de Deus, talvez você está aqui nesse lugar procurando um pouco mais de respiro para você, procurando um pouco mais de fôlego para a sua vida. E era assim que o povo de Israel estava. Ezequiel olhava para o povo e falava assim, cara, não tem jeito, Senhor. Olha esse povo perdido. Você sabe, quando você está evangelizando alguém, ou você está passando por um processo de conversão, você sabe como é difícil você deixar as suas velhas práticas. É uma coisa muito difícil. Tem coisas que você olha assim e fala assim, é impossível fulano de tal mudar. Porque não tem como, isso aí já está enraigado, ele foi anos, o povo de Israel não se perdeu de uma hora para outra não, foram anos de perdição, anos, até chegar a esse ponto de Deus falar assim, ó, vou entregar vocês, não tem jeito, vou entregar para os seus inimigos. Não é porque eu saí de vocês, que eu não estou mais perto de vocês, é porque parece que vocês não querem mais saber de mim. Então, se vocês não querem saber de mim, abraços, fiquem aí com vocês mesmos, né, e Deus me livre ficar sem o Senhor, né, Deus me livre ficar sem Deus, né, Deus me livre. Bom, e aí agora nós vamos para uma passagem muito bem conhecida. Nós vamos para o próximo capítulo, Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Ezequiel olhava para aquele povo e falava, não tem condição, Senhor. Não tem como o Senhor restaurar todas essas coisas. Lógico que Ezequiel não declarava aquilo, mas Ezequiel havia um senso de perder a esperança já no povo. Mas quando o Senhor declarou, quem era Ezequiel para ir contra? E aí em Ezequiel capítulo 37, versículo 1 diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Bom, até aqui por enquanto. Bom, como eu já falei um pouquinho antes aqui, né, o povo de Israel estava totalmente perdido, eles não pareciam ter vida mais. E aqui Deus leva a Ezequiel, ele fala assim, a mão do Senhor estava sobre mim. Imagine só a mão do Senhor impulsionando Ezequiel a algum lugar. E por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos.
Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam não só secos, eles estavam muito secos. Uma coisa muito seca mesmo. Tipo a nossa pele nesse tempo gelado e água quente o tempo inteiro. É isso aí. Muito seco que estava. Esses ossos não tinham vida nenhuma, estava totalmente morto. E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Poderia tornar a viver esses ossos? Aos seus olhos, você olhava, filho do homem, pode tornar a viver? Poderia tornar a viver? Não tem como. Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Se eu chegasse e perguntasse para você, levasse você no cemitério, quem já foi no cemitério em céu aberto? Quantos já foram no cemitério em céu aberto? Eu acho que ninguém, né? Glória a Deus. Ninguém quer ver não, né? Imagine só um cemitério a céu aberto, meu irmão. Foi nesse lugar que Ezequiel estava. Eu olhava para um lado, osso. Olhava para o outro, osso. Era o final dos tempos. Não tinha mais o que fazer, não tinha vida nenhuma. Era um deserto total. Só estava lá as carcaças abertas, sequinha. E eu pergunto para você daí, Julião, tem como esses ossos voltar a viver, meu irmão? Impossível. Impossível. Seco desse jeito. Se tivesse um pouquinho de carne ainda, você ia falar ainda. Impossível. Não tem como. Mas agora imagine um estado extremo de sequidão, que era o povo de Israel. E aí ele perguntou, eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E a Ezequiel, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalhos, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Imagina essa visão. Vocês estão conseguindo fazer a picture na cabeça de vocês? Você nesse lugar, Deus ele fala para Ezequiel, Ezequiel, profetiza sobre esses vales, sobre esse vale de ossos secos, que eles vão voltar a viver sim, porque essa é a minha vontade, e eles saberão que eu sou o Deus soberano sobre todas as coisas. E aí, ele, na hora que ele declara essas coisas, começa a fazer um barulho de chocalho naquele lugar, imagine os ossos se mexendo, e aí eles começam a se juntar. E além dos ossos se juntar, não é só caveira andando, começa a formar tendões e ainda pele sobre eles. Imagine a loucura disso aí, apenas como uma declaração da vontade de Deus. Porque antes da declaração de Ezequiel, era apenas a vontade de Deus naquele lugar. Deus falou assim, Ezequiel, você vai declarar. Deus poderia ter feito sozinho? Com certeza, mas Deus falou assim, Ezequiel, você vai falar isso aqui. Você vai declarar essa realidade sobre esses ossos. E aí, quando você declarar, as coisas vão acontecer. Porque quando você profetiza, nós estamos profetizando, nós estamos trazendo algo que já existe no céu, nós estamos trazendo aqui para a terra. Talvez tenha a realidade dos céus já prontas para você, mas você ainda não declarou aqui na terra. Porque você esqueceu que quem mandou você declarar não foi o seu amigo do lado, não foi a sua mãe ou seu pai, não é pensamento positivo. Aqui nós não estamos falando de boas energias, nós estamos falando do poder de Deus agindo em nós. Amém? Nós estamos falando do Criador de todas as coisas, aquele que faz um vale de ossos sequíssimos ser transformado. Aquele que faz as coisas que não tinham vida voltar a ter vida. A única coisa que acabou mesmo é quando morre. Só não tem jeito para a morte. E esse aqui era o estágio final. Esse aqui era o estágio final do povo de Deus. Era o estágio final daquelas pessoas que falaram assim, eu vou transformar todas elas. O seu ente querido lá, seu pai, a sua mãe, seu irmão, que não é salvo ainda, que você fala assim, esse está morto, eu não sei mais o que fazer. Profetiza sobre ele, que eu vou trazer vida. Profetiza, declare com a sua boca, porque essa é a vontade de Deus sobre eles. Essa é a vontade de Deus, ele não quer acabar, Deus ele não está aqui e fala assim, cara, eu vou salvar um, vou salvar o outro, mas eu não quero salvar você. Deus, ele é a vontade dele sim salvar os seus entes queridos. Quando isso vai acontecer? Não sei, como eu falei, Deus demorou aqui para isso acontecer. Demorou muito tempo para ele falar assim, ó, agora chega, Israel,
você vai fazer, o meu nome vai ser glorificado sim através de vocês. Eu cansei de ser envergonhado por vocês. E essa palavra do Senhor para nós também nessa noite. Sabe, eu estou cansado, sabe, meus filhos, de serem envergonhados por vocês aí fora. Eu sou cansado de vocês saírem aí fora, de nós sairmos aí fora e fazer o que a gente bem entende, esquecer que nós estamos representando um reino todo. Né? Você já viu um CEO de empresa andando todo esculachado por aí? Andando como um andarilho, andando com roupas rasgadas, perdido, largado, falando palavrão, ou falando um linguajar chulo por aí, você não vê. E ele é só representante de uma pequena empresa aqui na terra. Agora imagine nós que somos representantes de um reino inteiro aqui na terra. Cada um de nós somos representantes desse reino. Não é, mas o fulano está lá em cima, ele representa um reino mais do que eu que estou aqui embaixo. Não existe isso. A responsabilidade é para todos. Quem muito é dado, muito é cobrado, com certeza. Se quem está aqui em cima terá uma cobrança maior, mas a responsabilidade é igual para todos. Mas eu ainda não tenho essa capacidade. Se você quiser, peça a Deus que Ele vai te dar. Mas você tem que saber que é responsabilidade sua, sim, já vestir a roupa do reino dEle. Amém? Você viu? A maior tristeza do Senhor era que o nome dEle estava sendo envergonhado pelo próprio povo. E quem que é o povo de Deus hoje aqui? Todos nós aqui somos povo do Senhor. Todos nós aqui somos nação eleita, povo escolhido para Ele. Né? E como é que nós estamos representando? Será que nosso nome do Senhor está sendo glorificado ou será que o nosso nome está sendo glorificado? Né? Continuando, no versículo 9, a seguir ele me disse, vou ler o 8 novamente, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, o Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetize conforme a ordem recebida, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé, era um exército enorme. Era assim, parecia que já estava pronto, já estava um monte de correntes, não tinha nada, já estava muito seco, aí virou um monte de corpo bonitinho, com pele, com tendões, tudo pronto, faltava só um pequeno detalhe, só a vida. Era um monte de zumbi andando para lá e para cá. Se eles quisessem, eles só iam ficar assim, ó. Mas não tinha vida, eles não faziam nada, só zumbi. E às vezes a gente está andando por aí no meio da igreja, né? Não estou falando da igreja aqui local, estou falando da igreja do Senhor, do corpo de Cristo, e nós estamos vendo um monte de zumbi andando por aí, sem vida nenhuma, sem vida de Deus, sem o ruá de Deus, sem o poder de Deus ali. E essa passagem se refere, podemos até fazer um link lá atrás, quando Deus foi criar Adão, e ele fez o quê? Sopro de vida. Sopro de vida. O mesmo sopro que Deus estava declarando de vida ali sobre aquele lugar, sobre Adão, ele estava falando assim, ó, o meu sopro, o meu vento, a minha vida vai estar dentro deles. E é o meu vento, a minha vida, o meu sopro que precisa estar dentro da minha igreja hoje. Porque assim a minha igreja vai entender que não é sobre o que ela pensa que é. Não é sobre o bem-estar dela, não é sobre os holofotes sobre ela, mas é sim sobre o holofote no meu nome. É sobre o meu nome ser glorificado nos céus e na terra. Sabe, o nome do Senhor, ele já é engrandecido nos céus. E na terra, agora está a responsabilidade toda nossa a fazer. Sabe, nós temos que sim glorificar o Senhor o tempo todo, onde nós passarmos. E aí ele fala no 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé. Era como um exército enorme. Eu achei muito interessante quando a Bíblia diz era como um exército enorme, porque não parecia só um monte de gente, uma multidão. Não, era como um exército enorme. Sabe, isso me dá um olhar como se não fosse só, Deus não fez meia boca, só fez uns negócios meio assim, meio torto. Não, ele fez como um exército enorme. E exército é uma coisa do quê? Preparado para a guerra. É como se Deus estivesse realmente capacitando o povo dele de novo para falar assim, ó, agora vocês se posicionem e lutem essa guerra que eu estou colocando vocês para lutar. E qual que é a guerra que está disposta hoje para nós, para a igreja? Contra o maligno, contra o pecado. Né, o tempo inteiro, né, o mundo jaz o maligno, o tempo inteiro nós estamos em uma guerra constante contra o pecado e com o Senhor, é claro, né, porque sem o Senhor a gente já perdeu. Então o Senhor ele estava falando assim, ó, agora, além de eu colocar a vida em vocês, agora eu ainda vou preparar vocês, vou dar o meu poder para vocês, porque aí sim vocês vão conseguir e fazer o que vocês têm que fazer.
Israel, por muito tempo, igreja, por muito tempo, vocês andaram do jeito que vocês pensavam que tinha que andar. Vocês fizeram o que tinha que fazer, vocês se relacionaram com outros ídolos e outros deuses, pensando que estava tudo bem. Mas agora o tempo chegou, a hora é chegada. Quem crê que os últimos dias, nós estamos perto dos últimos dias? Alguém crê aqui? Amém? E eu creio que todos nós aqui queremos subir para a glória com o Senhor. Todos nós queremos ser participantes da mesa. Na hora que chegar naquele grande dia, naquela grande hora, o Senhor falar, pode já chegar. Imagina o coração naquela hora, né? Vai chegar a sua vez, o próximo. E agora, eu vou para cima ou vou para baixo? Vou para cima ou para baixo? Cara, todos nós aqui, eu tenho certeza que você quer ser recebido aqui, ó, pelo Senhor. Pode vir, meu amado. Pode vir enquanto eu te esperei aqui em cima. Pode vir uma festa para você aqui nesse lugar, sabe? E lá embaixo também vai ter uma festa para você, se você quiser. Pode ficar sossegado, vai ser tudo pulando para você. Mas eu tenho certeza que essa aí não vai ser tão boa quanto a lá de cima. A lá de cima vai ter ar-condicionado, viu? É diferente, a outra é quente demais. Ninguém gosta aqui do calorzão. Mas eu tenho certeza que quando nós, igreja, entendemos que a nossa vida aqui não é sobre esse aqui agora, não é sobre os meus ídolos ou os meus lugares que eu quero ir, os altares que eu estou construindo, até às vezes dentro da igreja, né? Eu aqui dentro da igreja estou construindo altares a outros deuses, eu estou trazendo ídolos aqui para dentro da igreja, sabe? Fazendo como se fosse a coisa mais normal do mundo, porque todo mundo está fazendo, porque o pastor lá do YouTube está fazendo, porque aquele cara do TikTok está fazendo. Cara, ele está criando coisas dentro da igreja que o Senhor abomina. E nós estamos como? Procurando legalidade nesses lugares. Né? Mas nós temos certeza que tem um lugar que nós não vamos encontrar essas legalidades. Um lugar. Onde é? No Senhor. E onde que é? Na palavra do Senhor. Esse é o único lugar que nós vamos ser confrontados, vamos ser esmagados, vamos ser quebrados e destruídos, e ao mesmo tempo renovado. Eu nem sei como isso é possível, mas acontece. Quem já foi quebrado e renovado no Senhor ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, é incrível. Como é mesmo você vai lá, está sendo confrontado pelo Senhor, Ele te esmagando, você está chorando de tristeza, que está sendo quebrado, e daqui ao mesmo tempo você já está sendo chorando de alegria, de renovo, cara. É aquele transbordo do Senhor, sabe? Eu imagino todo momento, quando nós estamos nesse lugar, como o Senhor fica assim, filho, eu estou fazendo isso aqui por você, mas Deus não está fazendo, dando risada na sua cara que Ele está fazendo isso, não. Ele está assim, filho, é necessário, sabe, eu vou precisar te quebrar, eu vou precisar te esmagar, eu vou precisar entregar você na mão dos seus inimigos, sabe, eu vou precisar deixar eles fazerem isso, porque, meu filho, não é desse caminho, não é assim que eu quero, eu sou um Deus santo, está aqui em Ezequiel 36, como nós acabamos de ler, porque o meu nome é santo. E a santidade é uma coisa separada do Senhor. Sabe, quando eu estava ali no meu lugar, eu estava lembrando de uma coisa que, sabe, por muito tempo nós se perdemos através de celebridades, né? As pessoas que nós mais gostamos de ouvir, aqueles que têm várias curtidas ou várias visualizações, é aquele famoso, aquele cara, aquela estrela, né? E eu me lembrei assim, mas onde estão aqueles santos do Senhor? Onde estão aquelas pessoas piedosas que a gente olha para as pessoas e fala assim, caraca, velho, olha isso aí. Isso aí é diferente, não é uma palavra que Ele te deu, não é o nosso, olha isso que Ele está falando, olha isso aqui que Ele falou, olha isso aqui que legal que Ele falou. Não, você olha para o cara e você já começa a chorar. Onde estão esses santos do Senhor? Sabe, onde está o brilho dos nossos olhos? Será que está sendo em diversas curtidas, diversos compartilhamentos que essa pessoa teve, ou nas palavras de vida que ela está entregando? E normalmente a palavra de vida vem junto com a palavra de morte para a sua carne. Né? Esse final de semana nós tivemos a morte para a vida, para ir ter vida, né? Das pessoas que se batizaram, louvado seja Deus por isso. E nós estamos aqui, a partir disso, mortificando a carne todos os dias, né? De uma vez nós mortificamos ela entregando para o Senhor, mas a partir desse dia, todos os dias, nós somos entregues à morte, como diz Paulo, né? Paulo era perseguido, no caso, literalmente, entregue à morte, literalmente mesmo, de pessoas perseguindo ele para matar, e nós hoje é um pouquinho diferente, mas eu creio que a pressão, às vezes, é até muito parecida, né? Que nós somos entregues a esse lugar de faz o que você quiser fazer, porque se te agrada, provavelmente agrada o Senhor. E a gente sabe que não é assim que funciona. Nesse lugar, após Ezequiel declarar, fazer a profecia sobre aqueles ossos, e os ossos voltarem, e eles se formaram como um enorme exército. Então, no versículo 11 diz assim, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo,
vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Então vocês saberão que eu falei e que eu fiz. Por muito tempo, o povo de Israel, como ele diz aqui no versículo 11 mesmo, eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por muito tempo o povo de Israel pensou: a gente já era mesmo, não tem esperança, não tem o que fazer. Mas essa não era a vontade de Deus sobre eles. E pode ser que hoje na sua vida você esteja passando por um lugar como esse, que você fala assim, não tem mais o que fazer, isso aqui já é caso perdido, não tem mais esperança. Né? Eu creio que alguns de vocês já escutaram essa passagem de Ezequiel 37, sobre profetiza sobre o vale de ossos secos. Traz uma realidade, traz à existência o que já foi declarado pelo Senhor na sua vida. Como nós estamos falando de um culto fé, e a fé, ela sem obras, ela é morta, uma fé sem ação, ela não adianta nada. Por muitas vezes nós estamos queimando de fé pelo Senhor. Mas essa fé, ela existe no mundo espiritual, mas nós esquecemos de trazer ela para cá, para a realidade terrena. Sabe, e essa realidade terrena, ela é necessário que nós declaremos essas palavras de vida sobre nós. Sabe, declaremos essa palavra de vida sobre o lugar que tem que ser transformado. Sabe, nós temos que saber que há poder também nas suas declarações. Sabe, e é claro que as declarações que você fala, mediante a palavra de Deus que já foi liberada nos céus e ela é ligada aqui na terra, ela tem um poder ainda maior. Porque muitas vezes nós estamos querendo profetizar coisas que não são a vontade de Deus. Nós queremos profetizar portas que não são as portas do Senhor. E se você não estiver em congruência com o Senhor, não tem como sair com o poder do Senhor. Muitas vezes nós queremos lutar e trazer a vontade da terra para a terra. Nós queremos trazer a vontade do nosso coração aqui para fora. E nós temos que saber que a única vontade que vai prevalecer é a vontade do Senhor. Amém? Quem acha que é assim mesmo que funciona? É embaçado, né? Mas é assim que funciona. Então, como eu falei, trazer a realidade, trazer a existência, o profetizar é algo que tem que ser feito sim por nós cristãos, por nós que estamos aqui da igreja. Se você se converteu ontem, você deve profetizar sobre a sua vida. Profetize uma nova realidade sobre a vida. Profetize a sua vitória sobre o pecado. Profetize a salvação sobre a sua casa. Profetize conversão dos seus entes. Profetize novas realidades sobre você. Israel estava totalmente condenado. Ele estava tão seco, 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 que a Bíblia mesmo disse que estava sequíssimo. De tão seco ele estava muito seco. E não é possível que você tenha algo na sua vida que seja mais seco do que o povo de Israel. E mesmo assim, Deus fez restaurar todas as coisas. Deus trouxe vida novamente. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Joel capítulo 2, versículo 28. Sabe o que é mais interessante? Eu não lembro que capítulo que está aqui de Ezequiel, e nem o versículo, mas Deus, ele mostra sua misericórdia pelo povo. O povo estava totalmente condenado, totalmente fazendo o que ele queria, totalmente passado contra as vontades do Senhor, mas Deus, mesmo assim, é misericordioso com ele. Mas era para o nome dele ser engrandecido, mas havia misericórdia do Senhor. Sabe, e na hora que eu li aquela passagem, eu falei assim, cara, olha que incrível, né? Por mesmo tempo que nós pensamos que o Deus do Velho Testamento é um Deus que só condenava as pessoas e não havia graça ainda naquele momento, porque a graça só veio com Jesus, após a morte de Jesus, aí sim nós somos concedidos e banhados pela graça de Deus, mas naquele momento só havia misericórdia de Deus. E eu falo assim, cara, a misericórdia e a graça, ela está tão relacionada, ela está tão próxima uma da outra, sabe? A graça, o problema é que quando a gente escuta de graça, a gente fica pensando que é de graça, que foi de graça quem nos deu também, e a gente confunde um gracinha e começa a fazer de diversas maneiras. Mas aqui provou, na hora que eu li aquilo, eu falei, Senhor, isso aqui confirma muito a soberania sua de ser o mesmo ontem, hoje e assim vai ser eternamente. Sabe, porque o que era misericórdia se tornou graça, para que nós hoje pudéssemos ter vida e vida e abundância. E aquela galera de Israel que poderia sim ser condenado, como diz no 36, que eles estavam passando, eles foram julgados mediante aos seus atos. Eles foram condenados, eles estavam sofrendo o que eles mesmos plantaram. E ali, Deus ele fala assim, mas mesmo assim, eu quero eles de volta.
Mesmo assim, eu vou trazer perdão. Mesmo assim, eu vou trazer vida no que estava morto. E é mesmo assim que Ele vai fazer na sua vida. Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: E acontecerá que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens verão visões. Joel, ele declara que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Isso será no tempo do fim, sabe? Haverá um dia. Joel 2, depois você lê na sua casa, o grande e temível dia do Senhor. Haverá um dia entre nós aqui, nós estaremos profetizando realidades do céu na terra. Eu creio que, infelizmente, esse dia ainda não chegou, mas haverá um dia onde nós estaremos andando e pessoas estarão profetizando coisas sobre pessoas passando na rua. Haverá um dia que todos aqui, ao estar passando no seu trabalho, na sua família, na sua casa, no seu fletimento, você estará declarando coisas sobre ele. Você vai estar declarando novas realidades e realidades dos céus na terra. E quando esse dia chegar, meu irmão, eu creio que a gente não vai nem conseguir ficar de pé na igreja. A gente vai ficar tão caído, na glória de Deus vai ser tão palpável aqui na terra, que todo lugar que nós passarmos, nós vamos querer tropeçar e ficar lá no chão. Sabe, porque a glória de Deus será manifesta aqui. Todos os ossos, todo o vale de osso seco, todo lugar que não havia vida, agora haverá vida. Porque os filhos e as filhas entenderam que eles têm que profetizar, eles precisam profetizar, é necessário eles profetizarem a realidade dos céus. E eu tenho certeza que isso está tão próximo de acontecer, que é como se qualquer momento o relógio fosse despertar e fosse virar uma chave em nós. Mas eu creio também que não vai ser uma coisa automática que vai acontecer. Sabe, infelizmente não vai ser só como um virar de chave. É uma realidade que será gerada, será construída, será um processo que nós iremos passar, que nós estamos passando. Deus está chamando a sua igreja para fundamentação, Deus está chamando a sua igreja para posicionamento. Ele tem que, as pessoas aqui, nós como igreja, como corpo de Cristo, temos que entender que talvez nós seremos a última geração. Talvez nós seremos aqueles que verão vir, que veremos a glória do Senhor, que veremos os céus rasgando e o nosso Salvador descendo. Cara, eu quero que seja a minha geração, cara. Eu quero ver isso acontecendo. Eu quero ver o negócio pegando, cara. O negócio vai ser louco, cara. Vai ser uma glória para nós. Sabe, não para nós, infelizmente, vai ser condenação para os que não aceitaram Jesus, mas vai ser salvação para todos nós que aceitamos Jesus. E por isso há uma urgência em nosso coração. Vai e prega, meu filho. Vai e prega, porque a gente tem que correr, é urgente essa questão. As pessoas, essa igreja era para estar lotada, era para estar cheia. Os nossos amigos de trabalho era para estar convertidos já pelo Senhor. Sabe, e assim nós apressamos a vinda dEle, nós aceleramos a vida dEle. Mas enquanto isso não acontece, profetize essa realidade. Sabe, profetize a realidade do céu sobre a sua casa. Profetize a realidade do céu sobre o seu marido. Profetize a realidade do céu sobre a sua esposa. Profetize a realidade do céu sobre os seus filhos. Profetize a realidade do céu sobre a sua vida. Até que o reino dEle venha. Até que a vontade dEle seja manifesta 100% aqui na terra. Primeiro, o Senhor levou Ezequiel uma visão. Ele levou a um campo profético sobre ele. E aí falou, essa visão aqui, para você ver o que está acontecendo, eu vou fazer com o povo de Israel. Após Deus mostrar a visão, Deus ele realmente fez acontecer no físico as coisas. Era só para ele saber, para ele ter uma visão clara, como que estava acontecendo. Qual que era a situação que estava e qual que iria ficar. Onde havia morte, agora tem vida. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. É isso que Deus quer fazer na nossa igreja. Isso que Deus quer fazer na sua casa e na sua família. Então, quanto antes, meus irmãos, vamos entender que é necessário nós profetizarmos a vontade de Deus aqui nessa terra. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, por favor. E eu não quero vir aqui nessa noite a ser apenas um palestrante para vocês. Eu não quero vir aqui e trazer a vontade do Bruno sobre a igreja, ou trazer o que eu acho que é necessário para a igreja. E nós só saberemos se isso foi vontade do Bruno, ou se foi vontade de Deus, se as palavras do Senhor surgirem efeitos em nossas vidas. Nós só saberemos se a transformação ela for verdadeira, se ela for palpável em nós. Sabe, só saberemos se ao sairmos daqui nós vamos começar a olhar para o vale de ossos secos e vamos falar, vai ter vida sim, vai ter vida sim, vai ter vida sim, não dá, não vai continuar desse jeito, não vai continuar morto, vai ter vida sim.
A vontade do Senhor é derramar a vida, e o Senhor derramou a vida sobre esse lugar. O Senhor transbordou você com essa vida, e vida em abundância. E se você já confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você já carrega essa vida em abundância. Você já carrega esse poder de filhos e filhas, profetizando a vontade do Pai aqui na terra. E eu quero que você fique uns instantes refletindo nessa realidade do Senhor. Eu quero que você pense nessa questão de profetizar sobre trazer as realidades do céu. Eu não estou falando profetada não, meu irmão. Eu não estou falando para você adivinhar futuro. Não estou falando nisso, saber de CPF. Não estou falando nisso não. Eu estou falando para você declarar a vontade de Deus sobre as realidades que ainda não são. Eu estou falando para você declarar com fé que, Senhor, eu declaro sim, Pai, salvação na casa. Eu declaro sim, Pai, portas abertas sobre minha casa. Pai, eu declaro sim, esse tempo de escassez indo embora. Eu declaro sim. Eu profetizo sobre a minha casa, essa nova realidade dos céus acontecendo. E no céu não há escassez. No céu não há tristeza, não há um manto de tristeza no céu, meu irmão. Infelizmente, nós aqui, nossa geração está passando por momentos de tristezas, com um manto de tristeza sobre nós, mas em nome de Jesus nós declaramos céus abertos nesse lugar, nós declaramos um novo tempo sobre a igreja do Senhor, nós profetizamos vida onde não havia vida, nós declaramos, nós profetizamos cura sobre os corpos doentes, nós profetizamos cura sobre as mentes doentes, nós não aceitamos mais como ansiedade sendo o mal do século lá fora e dentro da igreja também. Nós não aceitamos a síndrome do pensamento acelerado sendo um problema lá fora e aqui dentro também. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós profetizamos, ó Pai, mentes tranquilas. Pai, nós profetizamos, ó Pai, pessoas sendo levadas, ó Pai, a águas tranquilas, Senhor. Pai, nós profetizamos, ó Pai, visões de verdes pastos, Pai. Pai, nós profetizamos, Senhor, Pai, ossos, ó Pai, sendo restaurados. Nós profetizamos, ó Pai, células cancerígenas, ó Pai, sendo eliminadas dos corpos agora em nome de Jesus. Pai, nós declaramos, ó Pai, nós profetizamos a vontade de Deus sobre nós. Pai, nós profetizamos, ó Pai, que a morte doeu aqui nessa noite. Pai, nós profetizamos, ó Pai, a realidade dos céus, ó Pai, enchendo a terra. Realidade dos céus enchendo a terra, Pai. Pai, não é o nosso reino subindo até o Senhor, mas é o Teu reino vindo aqui manifestando nessa terra, Pai. Que nós possamos declarar, ó Pai, que nós possamos profetizar até que o Seu reino seja manifesto aqui na terra. Profetize sem duvidar. Profetize de todo o seu coração, crendo que o grande eu sou, o Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, é Ele que libera a realidade. Não tem poderzinho em você, meu irmão, mas tem o Espírito de Deus atuando na sua vida. Espírito daquele que formou todas as coisas, aquele que muda realidades. Pode ser que vão chamar você de louco mesmo aí fora. Quando falarem que você está tendo pensamentos positivos, você vai falar, não, estou trazendo a realidade dos céus aqui na terra. Nós não cremos em energias, meus irmãos. Nós cremos no poder de Deus se aperfeiçoando em nós. O Senhor está procurando um povo santo. Aqueles que abrem mão dos prazeres. Aqueles que dizem sim à vontade dEle aqui na terra. E
nós já estamos vendo o sobrenatural de Deus acontecendo. Nós já estamos vendo o sobrenatural de Deus acontecendo nesse lugar. Qual a realidade que tem que ser transformada na sua casa nessa noite? Qual a realidade que tem que ser transformada na sua vida, meu irmão? Será que é porta de trabalho? Será que é salvação de família? Será que é doença? Profetize um novo tempo. Profetize portas abertas. Efatá. Meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão. Os jovens terão visões. Traga existência, Senhor. Traga existência, Pai, da realidade dos céus aqui na terra, Pai. Realidade dos céus em nossas vidas. Realidade dos céus em nossas vidas. Que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso. Deixa quem quiser falar, importa o que vão dizer. Que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso. Se você precisa de uma realidade dos céus na sua vida nessa noite, quero convidar você a levantar suas mãos. Levanta sua mão se você precisa de uma realidade do céu sobre você. Se você precisa de portas abertas na sua vida. Se você precisa de um toque do Senhor. Hoje o Senhor está passando nesse lugar. Ele está liberando bênçãos nesse lugar. Deus reconhece seu esforço, meu irmão. Deus, Ele está coletando todas as suas lágrimas. Ele está escutando quando você acorda no meio da madrugada sem saber o que fazer. Ele diz que Ele está te vendo. Ele está te vendo quando você vai no banheiro do seu trabalho para chorar, falando que você não está aguentando mais. Ele está vendo suas atitudes de desespero.
às vezes está parecendo que as suas orações estão batendo no teto e não está subindo a glória de Deus, a presença dEle, nem aos ouvidos dEle. Suas orações estão sendo ouvidas pelo Senhor. Pai, eu profetizo novidade de vida sobre a sua igreja. Pai, eu profetizo, ó Pai, uma semana diferenciada. Pai, eu profetizo que nos próximos dias, ó Pai, vai chegar sim novidade de vida. Eu profetizo, ó Pai, boas notícias, Senhor, vindo de longe, ó Pai, sobre a sua igreja. Eu profetizo portas abertas sobre a sua igreja, Pai. Eu profetizo profundidade sobre a sua igreja, Pai. Eu profetizo a realidade do céu invadindo a terra, Pai. Eu profetizo, ó Pai. Pai, eu profetizo, ó Pai. Meus irmãos serão tão cheios do Senhor, Pai, que o mal não vai aguentar ficar do lado. O inferno vai ter que correr. Você carrega a glória de Deus, meu irmão. Você carrega a glória do Pai em você. Novas realidades sobre nós em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você por acaso está aqui nessa noite, você ainda não conhece a realidade dos céus, você ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, tudo que eu falei da questão de profetizar sobre a sua vida, nós temos que estar alinhado com a verdade de Deus. Nós temos que crer de todo o coração que Ele se entregou numa cruz do Calvário por amor a nós e ressuscitou no terceiro dia. Se você ainda não declarou Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, quero convidar você a levantar a sua mão bem alto, que essa é a sua chance, meu irmão, de a realidade ser formada, ser transformada em você. Se você ainda não declarou, levante sua mão bem alto. Nós queremos orar com você. Mas tem alguém aqui nesse lugar que ainda não declarou. Quero convidar você a vir aqui na frente, por favor. Nós vamos declarar a realidade do céu sobre a sua vida. E você nunca mais será o mesmo, você nunca mais será a mesma. Obrigado, Jesus, pela salvação da casa. Obrigado, Jesus, pelos nossos irmãos. Obrigado, Jesus, pelas novas realidades, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor esteve conosco aqui por esse tempo. Pai, eu peço, ó Pai, que o Senhor possa derramar um batismo sobre a sua igreja de arrependimento. Pai, derrama sobre nós, ó Pai, um batismo de arrependimento. Pai, que nós possamos chegar ao Senhor, Pai, todos os dias, de corações limpos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Perdoa nossas falhas, Jesus. Perdoa nossas falhas. Pai, essa é a nossa adoração ao Senhor. Essa é a nossa gratidão ao Senhor, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.